Ela não sente sua falta porque você fala demais, porque você insiste em provar o seu valor quando o verdadeiro poder está no silêncio. Um homem que aprende a se calar começa a ser ouvido. Um homem que some com propósito começa a ser desejado. E é justamente aí que a maioria erra, confunde silêncio com fraqueza e ausência com desinteresse. Mas o estoico sabe que o verdadeiro domínio é o autocontrole. Enquanto muitos correm atrás, imploram, explicam, tentam justificar cada ação, o homem de presença se torna um mistério. E o mistério é o que desperta o desejo. Você já percebeu como uma mulher valoriza aquilo que não entende completamente? Quando ela não sabe o que você pensa, o que sente, o que vai fazer, é nesse espaço de dúvida que nasce a curiosidade. E curiosidade, quando alimentada com calma e presença, se transforma em atração. Por isso, o homem que controla o próprio silêncio controla o ritmo da relação. Ele não joga, não finge desinteresse. Ele apenas não precisa provar nada. O estoicismo ensina: quanto mais você busca validação, mais mostra que não a tem. E é nesse ponto que muitos se perdem, tentando conquistar o respeito de alguém que nem respeita a si mesmo. O silêncio é um espelho. Ele mostra o que existe dentro de você. Se há medo, a mulher sente. Se há paz, ela sente também. Porque o corpo fala o que a boca tenta esconder. Ela percebe quando o seu silêncio vem de um lugar de dor e quando vem de poder. Um vem de quem se sente rejeitado, o outro de quem sabe o próprio valor. Um homem estoico não precisa desaparecer para ser lembrado. Ele apenas entende que presença não é estar, é marcar. É deixar um rastro de energia, uma impressão que fala mais alto do que qualquer palavra. Enquanto outros estão ocupados tentando ser notados, ele vive focado em si mesmo, evoluindo, crescendo, expandindo. E é exatamente isso que faz ela pensar em você. Não é a mensagem que você envia, é a energia que você transmite quando para de enviar. O homem que aprende a ficar em silêncio descobre algo poderoso, o vazio que ele deixa. Começa a ter valor, porque ela percebe que sua ausência não é um castigo, é uma consequência. Consequência de quem não precisa implorar por atenção. Consequência de quem sabe se retirar com dignidade. E o curioso é que quanto mais você se afasta com propósito, mais ela se aproxima com curiosidade. Mas o propósito é o que separa os fortes dos fracos. Sumir por raiva é imaturidade. Sumir por paz é poder. Por isso, antes de tentar fazer qualquer mulher sentir sua falta, pergunte-se: você faz falta a si mesmo? Se não consegue ficar em silêncio sem sentir vazio, é porque ainda não aprendeu a preencher a própria companhia. O estoico não foge do silêncio, ele habita nele. Ele entende que é nesse espaço que o homem se reconstrói, se observa e se torna inabalável. E quando você chega nesse ponto, algo muda. Você para de precisar de atenção e começa a atrair respeito. É por isso que o segredo não é como fazê-la sentir sua falta. É como se tornar o tipo de homem que não pode ser esquecido. Porque o homem que domina o próprio silêncio se torna inesquecível. E a partir de agora, você vai entender passo a passo como fazer isso. Não com frases, nem com joguinhos, mas com presença. Então comenta aqui embaixo a palavra presença, para mostrar que você entendeu o verdadeiro significado do poder masculino. A partir desse momento, você vai descobrir que a ausência é uma arte e o silêncio, uma arma. E quem aprende a usá-los com sabedoria, nunca mais é ignorado. O silêncio é o que separa um homem comum de um homem de presença. Enquanto a maioria tenta impressionar com frases, elogios e justificativas, o homem estoico entende que o silêncio é a linguagem dos que dominam a si mesmos. Ele sabe que as palavras são baratas e o silêncio é caro. Porque quando você se cala, tudo o que resta é a sua essência. E é aí que a mulher sente o seu verdadeiro valor.
não no que você fala, mas no que você representa. O erro mais comum é achar que o silêncio é a ausência de comunicação. Não é. O silêncio comunica, e muito. Quando você para de responder, para de tentar convencer, o seu comportamento começa a falar por você. Ele mostra confiança, mostra que você tem algo que muitos não têm, controle emocional. E é isso que desperta o respeito. Porque respeito não vem de frases bonitas, vem da capacidade de se conter quando o mundo espera uma reação. Um homem sem domínio interno fala demais. Ele tenta se explicar, justificar, provar que é bom o suficiente. Mas toda tentativa de convencer revela insegurança. E a mulher percebe isso. Ela sente quando o homem precisa ser validado, quando o silêncio dele é apenas orgulho disfarçado. Mas quando o silêncio vem da calma, da clareza e da certeza, ele muda tudo. Ele vira presença, ele vira poder. Pense em um leão. Ele não precisa rugir o tempo todo para ser temido. Ele apenas caminha em silêncio e todos percebem a força que existe ali. Agora pense em um cachorro pequeno, latindo sem parar para provar que é forte. Esse é o homem que não domina o próprio silêncio. Ele fala porque tem medo de não ser ouvido. Ele reage porque tem medo de não ser notado. Mas o homem que entende o valor do silêncio sabe que o verdadeiro poder é invisível. Você já percebeu como as pessoas se calam quando alguém confiante entra em um ambiente? Não é o que ele diz, é o que ele carrega. O olhar firme, a postura reta, o ar tranquilo, tudo isso comunica uma mensagem clara. Eu não preciso de ninguém para me sentir completo. E essa mensagem é irresistível para qualquer mulher. Porque o homem que domina o silêncio transmite segurança, e segurança é o que mais atrai. Mas dominar o silêncio não significa ser frio. Significa escolher quando e como falar. Significa não reagir a provocações, não cair em discussões inúteis, não se rebaixar para provar um ponto. Um homem que responde a tudo se desgasta. Um homem que escolhe o silêncio preserva sua energia. E a mulher sente isso. Ela percebe quando está diante de alguém que não se deixa arrastar por emoções baratas. Ela sente a calma. E essa calma é o que causa impacto. O silêncio é o terreno fértil da curiosidade feminina. Quanto menos você se explica, mais ela imagina. E quanto mais ela imagina, mais cria um vínculo emocional. É nesse espaço vazio, entre o que você poderia dizer e o que você escolhe não dizer, que nasce o mistério. E o mistério é o oxigênio do desejo. Mas para isso funcionar, o silêncio precisa vir de dentro. Não como manipulação, mas como consequência de quem está em paz consigo mesmo. Então, quando ela te provocar, quando tentar te testar, lembre-se, o que ela quer ver é se você se perde facilmente, se você se descontrola, se fala demais, se justifica. Mas quando você olha, respira e fica em silêncio, ela sente algo diferente, ela sente presença, ela sente poder, ela sente falta. E é aí que você começa a vencer sem precisar abrir a boca. O silêncio é o grito dos que dominam a mente, é o escudo dos que não se vendem por aprovação. E quando você entender isso, vai perceber que cada palavra desnecessária é uma perda de energia. A partir de agora, fale menos, observe mais, reaja menos, sinta mais. Porque o homem que domina o silêncio já disse tudo o que precisava. Existe uma diferença entre sumir e se retirar com propósito. Um homem comum some porque quer ser notado. Um homem estoico se afasta porque quer se reencontrar. E é nesse ponto que nasce o poder da ausência controlada. O tipo de ausência que não cria dúvida, cria valor. Quando você entende o momento certo de sair de cena, o mundo começa a girar ao seu redor de forma diferente. Porque a escassez, quando é natural, desperta desejo. Mas quando é forçada, revela carência. A ausência controlada é uma arte. É saber quando parar de se explicar,
quando não responder, quando deixar o silêncio trabalhar por você. Não é sobre ignorar alguém, é sobre priorizar a si mesmo. É o momento em que o homem entende que não precisa estar sempre disponível e que o tempo dele é precioso demais para ser entregue a quem não sabe valorizá-lo. Um homem que se ausenta com sabedoria ensina sem precisar falar. Ele mostra que está em paz com o próprio espaço, que não tem medo de perder, porque já conquistou algo que ninguém pode tirar: o domínio de si mesmo. A maioria dos homens erra ao tentar mostrar valor com presença constante. Acham que estar sempre por perto vai gerar conexão. Mas o efeito é o oposto. Quando você se torna previsível, deixa de ser interessante. Quando está sempre acessível, perde o peso da presença. E quando você perde o peso da presença, sua ausência não faz diferença. Por isso, o estoico entende que o valor está no contraste. Ela só sente falta de quem consegue se afastar. Pense no fogo. Ele encanta, aquece, mas se ficar aceso o tempo todo, deixa de ser especial. Agora imagine o frio repentino que surge quando o fogo se apaga. É ali que a ausência se faz sentir. É nesse contraste que nasce o desejo de reacender. O mesmo acontece com a presença masculina. Você precisa aprender a equilibrar a intensidade com o espaço. A ausência não é castigo, é o intervalo que torna a presença inesquecível. Mas atenção, a ausência controlada não é jogo, é disciplina. Não é ignorar por orgulho, é se afastar por autocontrole. Você não some para ensinar uma lição. Você se afasta para continuar crescendo. Enquanto ela se pergunta o que aconteceu, você está se tornando mais forte, mais focado, mais centrado. E é esse crescimento que ela vai sentir. Porque uma mulher pode não entender o silêncio, mas ela sente a evolução. Ela percebe quando o homem volta diferente, mais calmo, mais seguro, mais inteiro. O erro é se ausentar com raiva. A raiva fala mais alto que o silêncio e destrói o respeito que você tenta construir. A ausência controlada, por outro lado, é silenciosa. É firme, mas não fria. É confiante, mas não arrogante. É o tipo de ausência que não grita, olhe para mim, mas sussurra, você vai lembrar de mim. E acredite, ela lembra. Porque a ausência de um homem em paz é mais pesada do que a presença de um homem perdido. Quando você começa a praticar essa ausência consciente, algo muda. Você percebe que não precisa correr atrás, nem provar o que sente. O tempo começa a trabalhar a seu favor. Ela sente o vazio que você deixou. E dentro desse vazio nasce a percepção do seu valor. Mas esse efeito só acontece quando a sua ausência vem acompanhada de evolução. Sumir e continuar o mesmo não adianta. Sumir e se transformar é o que desperta o respeito. Então, antes de tentar fazer alguém sentir sua falta, aprenda a sentir prazer na sua própria solidão. Aprenda a estar com você sem pressa, sem desespero, sem necessidade. Porque quando o homem encontra paz na própria companhia, ele se torna livre. E o homem livre é o mais perigoso de todos. Ele não implora, não se humilha, não insiste. Ele simplesmente se retira. E o mundo sente. Porque quando um homem realmente aprende a se ausentar, ele não desaparece. Ele se torna inesquecível. Você pode ter o rosto mais bonito, o corpo mais forte, o carro mais caro. Mas se não tiver controle sobre suas emoções, nada disso vai importar. Porque o verdadeiro poder de um homem não está no que ele mostra, está no que ele controla. E no mundo moderno, dominar as emoções é a forma mais rara e valiosa de força. Enquanto a maioria vive reagindo a tudo, mensagens, provocações, silêncios, o homem estoico se destaca porque sabe permanecer inabalável. A disciplina emocional é o que transforma presença em respeito. É o que diferencia o homem comum do homem admirado.
Quando uma mulher percebe que não consegue te tirar do centro, ela sente algo que poucas vezes sente na vida: segurança. E segurança é a base de qualquer atração duradoura. Porque um homem emocionalmente instável pode até gerar desejo momentâneo, mas um homem emocionalmente disciplinado gera fascínio. Ela percebe que nada te desestrutura, que você não se altera diante de rejeição, nem muda o tom diante de provocação, que você é o mesmo quando é amado e quando é ignorado. E isso, para ela, é um mistério irresistível. O erro da maioria é acreditar que emoção é fraqueza. Não é. Fraqueza é ser escravo das emoções. Ser homem não é não sentir. É sentir tudo e, ainda assim, permanecer no controle. O estoicismo nunca ensinou o homem a se tornar pedra, mas a se tornar comandante. A emoção é o mar. Você não pode pará-lo, mas pode aprender a navegar. O homem que domina o mar interno nunca se afoga no caos externo. Imagine duas situações. Na primeira, ela te ignora, demora para responder, te provoca, e você se desespera, se humilha, tenta se explicar. Na segunda, ela faz o mesmo, e você apenas observa, respira e segue em frente sem pressa. Qual dessas duas imagens é mais poderosa? Na primeira, você se coloca abaixo dela. Na segunda, você mostra que não há ninguém acima de você, nem mesmo ela. Esse é o poder da disciplina emocional. Você não reage, você responde. E a resposta vem com calma, com presença e com propósito. Mas como conquistar essa disciplina? Ela nasce nos pequenos momentos. No treino, quando você quer parar e decide continuar. No trabalho, quando o estresse tenta te dominar e você escolhe respirar. No relacionamento, quando o ego grita por atenção e você decide permanecer em silêncio. A disciplina emocional é o acúmulo de pequenas vitórias invisíveis. É o resultado de dominar a si mesmo quando ninguém está olhando. E quando você se torna mestre disso, o mundo sente. A mulher sente quando o homem é emocionalmente sólido. Ela percebe na forma como ele anda, como olha, como fala. Ele não se apressa, não se exalta, não se descontrola. E quando ela tenta provocá-lo e ele permanece calmo, algo muda dentro dela, porque o impulso feminino é testar o masculino. E quando ela encontra firmeza, encontra paz. Você quer saber o que realmente faz uma mulher sentir sua falta? Não é a sua aparência. É a sensação de segurança que você provoca. É o fato de ela saber que, perto de você, nada a abala. Mas longe de você, tudo parece instável. A disciplina emocional é o que te torna diferente. É o que impede que você reaja como todos os outros. Enquanto o homem comum responde a cada palavra, o homem estoico responde com o olhar. Enquanto os outros se desesperam, ele apenas observa, e é isso que o torna inesquecível, porque o homem que domina as emoções domina a energia ao seu redor, e a energia de um homem calmo é o ímã mais forte que existe. Por isso, quando sentir vontade de provar algo, pare. Quando sentir raiva, respire. Quando sentir o ego pedindo resposta, sorria em silêncio. A verdadeira força não está em vencer os outros, mas em vencer a si mesmo. A mulher pode até admirar um homem bonito, mas ela se curva diante de um homem inabalável. E o homem inabalável não é frio. Ele é livre. Livre de reagir, livre de implorar, livre de ser dominado. E essa liberdade é o que faz qualquer mulher sentir sua falta. Nada destrói mais a energia masculina do que a necessidade constante de ser aprovado. Um homem que vive buscando validação perde o mistério, a força e a essência, porque todo esforço para provar algo é, no fundo, um grito de insegurança. E a mulher sente isso. Ela percebe quando suas atitudes são naturais e quando são apenas tentativas de impressionar. E a partir desse momento, o encanto se quebra. O homem que busca validação está sempre um passo atrás.
Ele espera o elogio, a resposta, a atenção. Ele entrega o poder de se sentir bem nas mãos de alguém que pode tirá-lo a qualquer momento. E quando isso acontece, ele se torna dependente emocionalmente. E dependência nunca gera respeito. Uma mulher pode até gostar de ser admirada, mas jamais respeitará quem vive aos seus pés. Porque o respeito nasce da escassez, da independência, da energia de quem não precisa ser notado para saber o próprio valor. O erro está em achar que mostrar interesse é o mesmo que mostrar necessidade. Você pode demonstrar interesse, mas jamais deve transparecer necessidade. O primeiro é escolha, o segundo é submissão. E o homem estoico sabe que o desejo perde valor quando nasce da carência. Ele entende que o amor próprio não é egoísmo, é o alicerce da força. E é essa força que faz qualquer mulher prestar atenção. Pense em quantas vezes você tentou agradar e acabou sendo ignorado. Você fez de tudo para ser notado. Mandou mensagens, elogiou, insistiu. Mas quanto mais insistia, mais ela se afastava. Porque você estava entregando o que ela não pediu e retirando o que ela precisava sentir, o seu valor. A validação que você buscava em palavras só existe no silêncio da sua presença. Quando você para de tentar convencer, o mundo começa a perceber o seu valor naturalmente. Mas enquanto você corre atrás de aprovação, você está dizendo o tempo todo: eu não sou suficiente. O homem que não busca validação transmite tranquilidade. Ele não precisa provar que é interessante, ele apenas é. E essa naturalidade é o que mais atrai. Porque a mulher quer sentir que está diante de alguém completo, não carente. Ela se interessa por quem é centrado, calmo e difícil de desequilibrar. E quando ela percebe que suas atitudes não giram em torno da opinião dela, ela sente respeito. E respeito é a forma mais profunda de atração que existe. Você quer ser admirado? Então aprenda a ficar em silêncio diante do elogio. Aprenda a sorrir diante da crítica. Aprenda a continuar o seu caminho mesmo quando não recebe reconhecimento. A validação que você precisa não vem de fora, vem da consciência de que está fazendo o certo. O estoico entende que o controle da própria mente é o maior prêmio que existe. E quem domina isso não precisa de plateia. Há algo profundamente poderoso em um homem que não reage. Quando ele é elogiado, ele agradece com simplicidade. Quando é rejeitado, ele não se abala. Ele sabe que nada externo define o seu valor interno, e é justamente isso que o torna magnético. A mulher sente que não tem controle sobre ele, e o que não se controla se respeita. Quando você entende isso, tudo muda. Você para de agir para agradar e começa a agir por coerência. Você não fala para ser ouvido, fala porque é o momento certo. Você não se esforça para ser amado, você se torna digno de amor. Então lembre-se, quanto mais você busca a validação, mais distante fica do respeito. E quanto mais você se basta, mais o mundo começa a te valorizar. A mulher pode gostar do homem que elogia, mas se curva diante do homem que não precisa ser elogiado. Porque ele é completo, e um homem completo não corre atrás de atenção. Ele atrai atenção pelo simples fato de existir. Essa é a diferença entre quem precisa ser lembrado e quem é impossível de ser esquecido. Existe algo magnético em um homem focado. Ele não precisa falar muito, não precisa se exibir. Basta olhar para ele para sentir que existe direção, clareza, um objetivo. E é justamente isso que o diferencia da maioria. Enquanto tantos se perdem tentando conquistar a atenção de uma mulher, o homem focado está ocupado conquistando a si mesmo. Ele entende que a energia que gasta, correndo atrás de aprovação, poderia estar sendo usada para construir poder. E o poder que nasce do foco é o mais atraente de todos.
O homem focado transmite uma energia diferente porque vive em função de algo maior do que o próprio ego. Ele tem metas, sonhos, princípios, e é essa convicção que o torna interessante. A mulher sente quando um homem tem propósito. Ela percebe na postura, no olhar, na calma com que ele fala, na firmeza com que age. Porque o homem que sabe aonde quer chegar não se perde no meio do caminho. Ele não muda de direção por causa de alguém, e isso é o que mais desperta a curiosidade. O erro está em colocar o foco no lugar errado. Muitos homens colocam toda a energia na conquista, esquecendo que a verdadeira conquista está em si mesmos. Querem ser desejados, mas não constroem nada digno de desejo. Querem ser respeitados, mas vivem sem disciplina. Querem ser admirados, mas não têm rumo. E o resultado é previsível. Se tornam homens vazios, tentando preencher o vazio dos outros. O estoico, por outro lado, sabe que o foco é o filtro que separa o essencial do inútil. Ele escolhe onde investir o tempo, a atenção e a energia. E nunca desperdiça nenhum desses recursos tentando provar o que já sabe que é. A energia do homem focado é silenciosa, mas perceptível. Você sente quando ele entra em um ambiente. Ele não tenta ser o centro das atenções, mas se torna naturalmente. Porque a energia dele é estável, firme, coerente. Ele não reage a olhares, não se perde em distrações, não muda o comportamento para impressionar. E isso é raro. O homem que vive distraído se esgota. O homem que vive focado cresce. Pense em um guerreiro. Ele não desperdiça golpes. Cada movimento é intencional, preciso, pensado. Assim deve ser a sua energia. Cada palavra, cada atitude, cada silêncio deve ter propósito. Quando você fala demais, entrega energia. Quando se explica demais, entrega poder. Quando tenta agradar o tempo todo, entrega o controle. Mas quando direciona o foco para o que realmente importa, seus objetivos, sua disciplina, sua evolução, o mundo começa a se ajustar ao seu ritmo. E é aqui que surge o magnetismo natural do homem de propósito. A mulher sente que ele não está à deriva, que tem uma missão, uma razão de existir. Ela percebe que, mesmo que o mundo inteiro se desmorone, ele continuará caminhando. E é isso que desperta o respeito. Porque um homem focado não precisa ser perseguido. Ele é seguido. Não porque impõe medo, mas porque inspira confiança. E essa confiança é o que a faz pensar nele mesmo quando está longe. Mas o foco exige sacrifício. Você vai precisar abrir mão de distrações, de conversas vazias, de pessoas que drenam sua energia. E, principalmente, vai precisar abrir mão da necessidade de provar algo. O foco é o ato de escolher o que vale o seu tempo e o que não vale. O homem que entende isso nunca fica à mercê das circunstâncias. Ele cria o próprio destino. E o curioso é que quanto mais ele se distancia das distrações, mais atrai tudo o que parecia distante, incluindo ela. O homem que vive com propósito não precisa se esconder, porque o próprio silêncio dele já carrega intensidade. Ele não precisa gritar o que está fazendo, porque o resultado fala por ele. Ele não precisa buscar atenção, porque o sucesso o torna visível. E quando ela percebe isso, algo muda dentro dela. Ela sente a diferença entre o homem que finge ter direção e o homem que vive com um propósito real. Um se perde tentando ser amado. O outro conquista tudo o que precisa, porque aprendeu a amar o próprio caminho. A energia do homem focado é impossível de ignorar. Ela é calma, mas firme, sutil, mas intensa, silenciosa, mas poderosa. E quando você alcança esse estado, não há o que temer, porque o foco é o novo carisma. E o homem que o domina nunca mais precisa correr atrás de ninguém. O ser humano só valoriza o que pode perder. E o homem que entende isso domina o jogo sem precisar jogar.
O contraste da escassez é uma das leis mais poderosas do comportamento humano, e quase ninguém sabe usá-la com sabedoria. Enquanto muitos acreditam que estar sempre presente é sinônimo de amor, o homem estoico entende que a presença constante mata o desejo. Porque quando algo é abundante, o cérebro deixa de enxergar valor. E quando algo se torna raro, o mesmo cérebro começa a desejar intensamente. A escassez não é sobre manipular, é sobre se posicionar. É mostrar que você é um homem com propósito, com prioridades, com um mundo próprio que não gira em torno de ninguém. E é justamente isso que desperta a atenção feminina. A mulher não sente falta de quem se oferece o tempo todo. Ela sente falta de quem sabe se fazer presente com propósito e se retirar com sabedoria. Porque quando você se afasta no momento certo, o espaço que fica começa a falar mais alto do que 1000 palavras. Pense em um perfume. Ele é marcante porque não está no ar o tempo todo. Você o sente por um instante e quer senti-lo de novo. A presença masculina deve ser assim, intensa o suficiente para deixar marca, mas rara o suficiente para gerar saudade. O erro está em se tornar previsível, disponível demais, acessível o tempo todo. O homem previsível é esquecido. O homem escasso é lembrado. Mas existe uma linha tênue entre escassez e ausência. Ser escasso é escolher estar onde faz sentido. Ser ausente é fugir por medo de ser vulnerável. A escassez é estratégica, a ausência é emocional. Um vem do autocontrole, o outro vem da insegurança. E o estoico não se esconde, ele se posiciona. Ele entende que cada momento de silêncio e distância é uma oportunidade de fortalecer o próprio valor. O contraste é o segredo da intensidade. Ela só sente sua falta porque você não está sempre lá. Ela só valoriza a sua presença porque aprendeu o que é viver sem ela. E isso não acontece quando você tenta criar carência, mas quando você se torna homem de verdade, alguém que tem vida própria, objetivos, rotina, propósito. Você não desaparece para gerar curiosidade. Você se ausenta porque está construindo algo que exige foco. E essa diferença muda tudo. Porque o homem que se afasta por crescimento sempre volta mais poderoso. A escassez real nasce do foco. Quando você começa a investir sua energia em si mesmo, o mundo ao redor começa a sentir a sua falta. E o curioso é que quanto mais você cresce, mais as pessoas tentam se aproximar. Mas já não é por carência, é por atração. Elas sentem o peso da sua presença, mesmo quando você não está. Isso acontece porque o homem que se torna escasso em presença se torna abundante em valor. A mulher sente essa diferença de longe. Ela percebe quando um homem não corre atrás porque está ocupado vencendo na própria jornada. Ela sente quando a sua ausência não é orgulho, mas propósito. E quando ela vê que não é o centro do seu universo, é aí que ela quer fazer parte dele. A energia do homem escasso é irresistível, porque ela transmite independência, foco e mistério. E o mistério é o que mantém o interesse vivo. Por isso entenda, o objetivo não é se tornar inalcançável, é se tornar seletivo. Não é sumir por capricho, é aparecer quando importa. Não é ignorar, é escolher. O homem que aprende a se tornar escasso vive com mais paz, mais respeito e mais poder. Porque o valor dele não está no quanto ele aparece, mas no quanto ele faz falta quando não está. O estoico entende que a escassez é a linguagem do valor. E quem fala essa língua nunca precisa pedir atenção, porque já vive de forma que o mundo quer prestá-la. Você não precisa ser o mais bonito, o mais rico, o mais falante. Você só precisa ser raro. Raro na postura, raro na calma, raro na capacidade de se conter. E quando um homem alcança esse nível, ele não precisa correr atrás de ninguém. Porque quem é raro é sempre lembrado. Um olhar diz mais que 1000 palavras. E o homem que domina o olhar, domina o ambiente.
O olhar estoico não é um gesto ensaiado, é uma consequência de quem encontrou paz dentro de si. Não é sobre intimidar, é sobre transmitir verdade. É o tipo de olhar que não busca a aprovação, mas também não foge do confronto. Ele apenas existe, firme, calmo e inabalável. E é justamente isso que o torna tão poderoso. O erro da maioria dos homens é usar o olhar como uma arma de conquista e não como um reflexo de presença. Tentam seduzir com o olhar, tentando provar algo, tentando chamar a atenção. Mas o verdadeiro olhar estoico não tenta nada. Ele observa, entende e permanece sereno. É o olhar que não julga, mas também não se impressiona. O olhar de quem já viu o suficiente para não se perder no superficial. A mulher sente isso imediatamente. Ela percebe quando o homem a olha de um lugar de carência e quando o olhar vem de um lugar de domínio. O primeiro implora, o segundo impõe. E o mais curioso é que quanto mais silencioso é o olhar, mais barulho ele causa. Porque o olhar estoico carrega algo que não se explica. É a manifestação do autocontrole, da disciplina e da verdade interior. Quando o homem olha sem buscar nada, ele se torna tudo. Mas o olhar estoico não nasce da postura física, nasce da mental. Você só consegue sustentar um olhar firme quando está em paz com quem é, quando não precisa provar nada, nem esconder nada. O olhar é apenas o espelho da alma em equilíbrio, e essa tranquilidade é rara. Enquanto muitos desviam o olhar por medo de serem lidos, o homem estoico encara o mundo com calma, porque nada dentro dele precisa ser escondido. Pense em um guerreiro antes da batalha. Ele não grita, não fala, não ameaça, apenas observa. O olhar dele é presença pura. Não porque quer mostrar força, mas porque já a possui. Esse é o olhar estoico. Não busca dominar, mas domina naturalmente. E o mais interessante é que essa energia não depende de beleza, status ou poder financeiro. Ela vem da clareza de quem não é movido por impulsos. O olhar estoico comunica uma mensagem sutil. Eu não preciso que você me entenda, eu apenas sou. E essa autossuficiência é o que mais atrai. Porque o homem que não precisa ser notado se torna impossível de ignorar. Ele olha o mundo com uma mistura de compaixão e firmeza, e essa dualidade é magnética. A mulher sente a calma, mas também sente a força. E essa combinação cria algo raro: respeito e desejo ao mesmo tempo. Mas para alcançar esse tipo de olhar, você precisa silenciar o caos interno. O olhar não mente. Se há confusão dentro de você, ela aparece. Se há raiva, insegurança, medo, o corpo mostra. Por isso, antes de tentar olhar como um homem estoico, aprenda a se tornar um. Domine os pensamentos, equilibre as emoções, alinhe suas ações. O olhar é apenas o reflexo do que já existe dentro. Não é uma técnica, é um estado. E quando você alcançar esse estado, vai perceber algo curioso. Você não precisa falar para ser entendido. As pessoas começam a sentir o que você é, mesmo sem explicações. A mulher começa a te observar mais do que te ouvir. Ela sente algo que não sabe explicar. Não é medo, não é admiração. É presença. O olhar estoico faz isso. Ele cria conexão sem esforço, atrai sem prometer, domina sem tentar. Porque o homem que domina o próprio olhar, já domina o próprio destino. Respeito é o início e o fim de toda a atração verdadeira. Sem respeito, o desejo morre. Sem respeito, o amor se transforma em jogo. E sem respeito, o homem perde o poder. Mas o respeito não nasce de palavras. Ele nasce de comportamento. E o comportamento de um homem é o reflexo do quanto ele se respeita. A mulher só o respeita quando percebe que ele não aceita menos do que merece, que sabe dizer não quando precisa,
e que não se curva por carência. O erro da maioria é confundir afeto com submissão. Acreditam que amar é tolerar tudo, perdoar tudo, aceitar tudo, mas o amor sem limites vira fraqueza. E o homem que não impõe limites perde o respeito antes mesmo de perceber. A mulher testa, consciente ou não, a força do homem que está ao lado dela. Ela quer sentir firmeza, quer sentir segurança, quer saber que está com alguém que não se quebra ao primeiro sinal de pressão. E é nesses testes que o ciclo do respeito começa. O homem que cede a tudo, que aceita o inaceitável, que se cala quando deveria se posicionar, se torna previsível. E previsibilidade nunca gera respeito. Porque o respeito nasce da sensação de que há algo inabalável em você. A mulher precisa sentir que existem linhas que não podem ser cruzadas, que existe um limite entre o que ela pode pedir e o que você permite. E quando ela percebe isso, algo muda dentro dela. O jogo acaba. A manipulação perde força. O respeito começa. Mas o respeito não é conquistado de uma vez. Ele é um ciclo que precisa ser nutrido todos os dias. Ele nasce do silêncio, cresce com a coerência e floresce com a firmeza. Cada vez que você escolhe não reagir, mas agir com propósito, o respeito aumenta. Cada vez que você mantém a palavra, cumpre o que promete, se mantém fiel aos seus princípios, o respeito se fortalece. E quanto mais respeito você transmite, mais fácil se torna manter a atração. Porque a mulher pode se interessar por muitos, mas só se entrega de verdade a quem respeita. Pense nisso. O homem que tenta agradar é esquecido. O homem que impõe limites é lembrado. O que se humilha por amor perde o respeito. O que se retira com dignidade, o conquista. Respeito é uma energia que não se impõe, se inspira. Quando você vive com retidão, com propósito, com clareza, as pessoas ao seu redor naturalmente se ajustam. Você não precisa exigir nada. A sua postura fala por você, mas o ciclo do respeito também exige consistência. Porque o respeito que é conquistado e não mantido se transforma em dúvida, e dúvida é o início do desinteresse. Um homem que é firme hoje e instável amanhã confunde, e confusão mata a confiança. Por isso, o estoico entende que respeito é prática diária. Não basta ser forte em um momento, é preciso ser forte em todos. Não basta impor limites uma vez, é preciso viver dentro deles. O ciclo é simples. Autocontrole gera respeito. Respeito gera desejo. Desejo gera conexão. Mas tudo começa no primeiro ponto, o autocontrole. Se você perde o controle, perde o respeito. Se mantém o controle, tudo ao seu redor se ajusta. Porque a mulher não respeita o homem que tenta ser dominante. Ela respeita o homem que domina a si mesmo. E o mais interessante é que quando o respeito se estabelece, o jogo muda completamente. Ela para de testar, para de manipular, para de tentar dominar. Porque entende que está diante de alguém que não é movido pelo medo, nem pela necessidade. E é aí que nasce o vínculo verdadeiro. Aquele que não precisa de palavras, nem promessas, apenas presença. Porque o respeito é a base sobre a qual o amor pode florescer. E o homem que entende isso nunca mais será esquecido. Porque a mulher pode até admirar o bonito, desejar o ousado, mas ela só se curva diante do homem que ela respeita. A presença é o que realmente diferencia um homem comum de um homem inesquecível. Ela não está no corpo, nem na voz, nem na aparência. Está na energia. A presença é o campo invisível que o homem cria quando está completamente alinhado consigo mesmo. É o resultado da soma entre foco, calma, disciplina e verdade interior. E quanto mais alinhado o homem está por dentro, mais forte é o impacto que ele causa por fora. O erro está em achar que presença é algo que se demonstra. Presença não se mostra, se sente. Ela é silenciosa, natural, magnética.
E o curioso é que você só conquista esse tipo de presença quando para de tentar conquistá-la. Porque o homem que busca ser notado revela ausência interna. Mas o homem que apenas é se torna impossível de ignorar. O jogo interno da presença começa quando você deixa de se preocupar com o que os outros pensam. Enquanto o homem comum mede suas ações pelo olhar alheio, o homem estoico mede pelo que é certo. Ele entende que não precisa provar nada, apenas viver de acordo com seus princípios. E essa coerência cria um tipo de energia que o acompanha aonde quer que vá. Você já viu alguém entrar em um lugar e, sem dizer nada, atrair todos os olhares? Não é sorte, é presença, é a calma de quem não tem pressa, é a força de quem não precisa competir, é a leveza de quem não está tentando ser algo, apenas é. A presença é construída nos detalhes invisíveis, no jeito como você anda, firme, mas tranquilo, no modo como você fala, pausado, mas com convicção, no olhar, calmo, mas penetrante. Tudo em você comunica algo, mesmo quando você está em silêncio. E é esse conjunto que faz uma mulher pensar em você mesmo quando não está por perto. Ela sente a ausência física, mas continua sentindo sua energia. E é isso que a faz voltar. Mas essa presença não nasce do ego, nasce do propósito. O homem que vive em função do próprio crescimento irradia algo que não pode ser fingido. Ele não está tentando atrair, está tentando evoluir. E essa pureza de intenção se transforma em magnetismo. Porque a mulher percebe a diferença entre quem quer ser admirado e quem está apenas sendo verdadeiro. O primeiro busca a atenção, o segundo impõe respeito. O jogo interno da presença é o equilíbrio entre firmeza e leveza. Firmeza para manter seus valores, leveza para não precisar provar nada. Quando você alcança isso, sua energia muda. Você começa a se mover de forma diferente, a falar diferente, a olhar diferente. Não porque aprendeu técnicas, mas porque aprendeu a se conhecer. E o homem que se conhece não precisa mais de máscaras, ele é autêntico, e a autenticidade é o mais alto nível de presença que existe. A mulher sente quando está diante de um homem autêntico. Ela sente segurança, calma, confiança, porque o homem presente não reage, ele responde. Ele não tenta impressionar, ele inspira, ele não corre atrás, ele caminha com propósito. E esse tipo de homem não precisa ser lembrado, porque é impossível esquecê-lo. A presença é o eco da sua alma no mundo. Ela continua sendo sentida mesmo quando você sai do ambiente. E o segredo está em cultivá-la quando ninguém está vendo. É quando você está sozinho, treinando, estudando, meditando, mantendo sua rotina. É aí que a presença se fortalece, porque ela nasce do que você faz quando ninguém está olhando. E é por isso que o homem disciplinado é sempre lembrado. Ele é a prova viva de que o poder não está em falar, está em ser. Então, se você quer fazer qualquer mulher sentir sua falta, não tente parecer interessante. Torne-se um homem interessante. Não diga que é diferente. Seja diferente. Não busque estar presente o tempo todo. Deixe sua energia fazer esse trabalho por você. Porque quando o homem domina o jogo interno da presença, ele não precisa correr atrás de nada. Ele atrai tudo o que realmente importa, inclusive o respeito, o amor e a admiração que tantos buscam em vão. Um dia, ela volta. Sempre volta. Talvez com uma mensagem simples, um emoji, uma pergunta banal. Talvez fingindo que nada aconteceu, tentando medir o seu tom, testar a sua reação. Mas o estoico já não é o mesmo homem que ela deixou. Porque o tempo em silêncio moldou algo dentro dele. Clareza, e um homem com clareza é impossível de manipular. Quando ela volta, o erro mais comum é abrir as portas com pressa, como se o retorno dela fosse uma vitória.
Mas o verdadeiro homem entende que a volta dela não é o fim do jogo, é o início do teste, porque a maneira como você reage agora define se ela te respeitará ou se te repetirá. Se você cede rápido, confirma que nunca aprendeu. Se você se mantém firme, ela percebe que perdeu o controle. A mulher volta por dois motivos: curiosidade ou respeito. Curiosidade quando quer ver se você ainda é o mesmo. Respeito quando sente que você mudou. E cabe a você mostrar em silêncio qual dessas versões ela vai encontrar. Não com discursos, não com indiretas, mas com calma. A calma é o sinal de que o poder voltou para as suas mãos. O homem que mantém o tom baixo transmite algo que nenhuma palavra alcança: domínio. Quando ela reaparece, não corra. Observe, não mostre pressa, nem raiva, nem carência. Mostre paz. A mulher sabe interpretar o silêncio de um homem em paz. Ela sente quando sua energia não está mais disponível, quando o vínculo emocional que te prendia já se desfez. E é aí que o jogo muda. Porque o homem que não precisa mais da presença dela é justamente o que ela quer por perto. Mas lembre-se, o objetivo nunca foi fazê-la voltar. O objetivo sempre foi se tornar alguém que não depende da volta de ninguém. Porque o estoico não busca recuperar o passado, ele constrói o futuro. E se ela quiser fazer parte dele, tudo bem. Mas se não quiser, tudo bem também. Porque o homem centrado entende que a perda não é castigo, é limpeza. Tudo o que sai da sua vida abre espaço para algo mais alinhado com quem você está se tornando. Quando ela voltar, não demonstre o mesmo padrão. Não volte para o antigo ciclo de reações, discussões e jogos. Mostre, com sua postura, que aquele homem ficou no passado. Fale pouco, escute mais, olhe nos olhos sem buscar resposta. A presença dela não te desestabiliza mais, porque o seu eixo agora é interno. E a partir desse ponto, nada externo tem poder sobre você. A mulher respeita o homem que consegue dizer não, mesmo quando tudo nele quer dizer sim. Porque esse não vem da raiva, vem da consciência. E essa consciência é o que te separa de todos os outros. O homem comum busca reconciliação. O homem estoico busca coerência. Ele entende que reatar não é o mesmo que evoluir. E que às vezes o verdadeiro poder está em continuar andando. Então, quando ela voltar, lembre-se, você não precisa provar nada. Você não precisa se vingar, nem mostrar indiferença forçada. Basta ser quem você se tornou, porque o homem que cresceu em silêncio não precisa se justificar. Ele apenas vive de forma tão tranquila que o mundo entende, por si só, o que perdeu quando o deixou ir. E se ela olhar para você e disser, você mudou, sorria. Porque ela finalmente enxergou o que o silêncio construiu. E naquele instante, sem dizer uma palavra, ela vai entender que não foi você quem perdeu. Foi ela. No fim das contas, tudo se resume a uma coisa: presença. Não é sobre o quanto você fala, o quanto aparece, ou o quanto tenta ser lembrado. É sobre o quanto você se conhece, o quanto domina a si mesmo e o quanto permanece inabalável quando o mundo tenta te tirar do eixo. Porque o homem que domina o silêncio, a ausência e as emoções, domina tudo. Ele não precisa pedir respeito, ele o inspira. Não precisa buscar amor, ele o atrai. E não precisa se provar, porque já é. O estoicismo nunca foi uma filosofia de frieza, mas de clareza. Ele ensina o homem a amar sem se perder, a se afastar sem se esconder e a sentir sem se destruir. E quando você aplica isso na vida, nas relações, em cada gesto, algo muda profundamente. As pessoas começam a te ver diferente. A mulher começa a te olhar diferente. E, sem perceber, começa a sentir falta de algo que ela mesma não entende, a sua energia, porque o homem que aprendeu a se bastar é o homem que o mundo inteiro quer por perto. Tudo o que você buscava nas palavras agora existe no silêncio.
Tudo o que você tentava mostrar agora está nas suas atitudes. E tudo o que você esperava dela agora vem de você. É nesse ponto que você entende que nunca foi sobre fazer alguém sentir sua falta, mas sobre se tornar alguém que deixa marcas. Marcas que não se apagam, porque foram criadas com propósito, com disciplina e com verdade. Esse é o verdadeiro poder masculino. Você não precisa ser o mais bonito, o mais rico, o mais falante. Precisa ser o mais centrado, o mais coerente, o mais firme quando todos perdem o controle. E quando você alcança isso, tudo ao seu redor muda. A mulher te respeita, os outros te observam, e você finalmente entende que o silêncio é a linguagem dos fortes. Então, antes de sair daqui, lembre-se, não é sobre fazer ela sentir sua falta, é sobre se tornar o tipo de homem que nunca precisa correr atrás. Porque o homem que domina a si mesmo é o único que o mundo nunca esquece. E se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui embaixo a palavra presença, para mostrar que você entendeu que o poder não está no barulho, está na calma. Curta, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal, porque o caminho para se tornar um homem inabalável começa no momento em que você decide parar de reagir e começar a existir.